o reverendo Nicodemos, que sabemos dispensa apresentação, mas eu digo para ele o que eu disse hoje de manhã: nós estamos te esperando aqui, pastor, como alguém que espera um pai sábio. Deus abençoe o senhor como nos abençoou nesta manhã. Boa noite, irmãos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês nessa ocasião tão especial para a igreja, seus 24 anos. Estou feliz de estar aqui, grato a Deus por poder adorar com vocês ao nosso Deus e compartilhar a sua palavra. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, nós faremos a leitura do verso 1 ao 10. Efésios 2, de 1 a 10. É uma passagem muito conhecida que fala da graça de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu penso que esse momento, essa ocasião em que nós estamos oferecendo a Deus um culto em ações de graças, pelos 24 anos de existência dessa igreja, como igreja organizada, penso que essa ocasião é muito apropriada para nós refletirmos acerca do principal motivo da nossa gratidão, que é a salvação de Deus. De acordo com o texto que nós lemos, a salvação é uma graça de Deus, é um dom de Deus. A salvação do começo ao fim é obra de Deus, é alguma coisa que Ele nos concede graciosamente, gratuitamente, misericordiosamente, como expressão do seu amor. E essa é a razão principal pela qual nós devemos estar gratos, porque fomos objetos dessa misericórdia não merecida de Deus, porque aprove a Deus, agradou a Deus nos conceder a sua salvação. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite, para agradecermos a Ele aquilo que Ele fez por nós. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de tranquilizar os crentes da cidade de Éfeso e outras igrejas que estavam conturbados e preocupados com o fato de que ele, Paulo, estava preso em Roma por pregar o Evangelho. Paulo responde escrevendo esta carta dizendo que a sua prisão faz parte dos planos de Deus e que, longe de ser um motivo de vergonha ou preocupação, os sofrimentos dele pelo Evangelho deveriam ser motivo de glória. Ele faz então uma exposição nos 3 capítulos iniciais dessa carta da igreja como sendo o plano eterno de Deus e do ministério apostólico, particularmente o dele, Paulo, como sendo parte desse plano para levar o conhecimento desse evangelho aos não-judeus. E na parte final da carta, capítulos 4, 5 e 6, ele fala das implicações práticas, como é que nós devemos viver nesse mundo de acordo com essa graça que nos foi revelada. Foi sobre isso que nós falamos hoje pela manhã, quando tratamos acerca da plenitude do Espírito, que está bem na questão prática, bem na parte prática da carta aos Efésios. E agora eu quero trazer vocês para a primeira parte, onde Paulo fala da origem de tudo.
como tudo começou, como a igreja começou, como é que ela nasce, por que é que ela existe. E nós não podemos fazer isso sem falar sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja muito mista, eclética. Ela era composta de judeus, pessoas que tinham sido criadas a vida toda dentro da palavra de Deus, do Antigo Testamento, dentro das tradições judaicas, haviam aprendido a temer a Deus desde crianças. E havia também na igreja gentios, pessoas que não tinham o menor conhecimento de Deus, que adoravam outros deuses, que adoravam imagens de escultura, que tinham práticas de imoralidade e de corrupção que eram notórias naquela época. Quando judeus e gentios creram na mensagem do Evangelho, eles então formaram a igreja de Éfeso, com pessoas com estes passados diferentes, com essas experiências de vida diferentes. O que Paulo está dizendo aqui, portanto, vale tanto para judeus como para gentios, e eu quero com isso dizer que vale para você e para mim. Se você é crente em Jesus, o que Paulo está dizendo aqui é que não importa se você creu em Jesus ainda criança, num lar evangélico onde você foi criado, ou se depois de ter passado uma vida em pecado aberto, uma vida marcada pelo vício, pela imoralidade, não importa, se alguém é salvo, se alguém vai para o céu, é somente pela graça de Deus. Judeus e gentios, nascidos na igreja, fora da igreja, americanos, brasileiros, russos, não importa. Sempre vai ser a graça de Deus. Portanto, a aplicação dessa passagem aqui, ela é geral, ela é universal, é para você e para mim. Então, eu quero nessa noite estimular a sua gratidão. Mostrar por que é que você deve ser grato. Por que é que você está aqui nessa noite. Esse é meu objetivo. E ao mesmo tempo é encorajar aqueles que ainda não creram em Jesus, que ainda não estão seguros do perdão dos seus pecados e da salvação que nos é oferecida. Quero encorajá-los a, nessa noite, receber gratuitamente, graciosamente, essa tão grande salvação que Deus preparou para nós na pessoa do seu Filho Jesus. Nós podemos dividir a passagem, para fins didáticos de melhor compreensão, em 3 partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo faz uma descrição do estado espiritual, moral, dos homens em geral, das pessoas em geral, judeus e gentios, antes da graça de Deus alcançá-los. Como é que eles eram? Qual era a situação deles? Qual o relacionamento deles para com Deus? Em seguida, Paulo fala do verso 4 a 6, da graça de Deus, como a graça de Deus entrou nesse cenário de perdição e de miséria e reverteu todos os efeitos da iniquidade e do pecado, exaltando, abençoando, salvando, libertando o seu povo. E nos versos 7 a 10, Paulo diz por que é que Deus fez isso. Por que é que Deus se dignou ou se aprove intervir na situação humana, mediante a sua graça, em Cristo Jesus, e procurar um povo para si. Por que que Deus fez isso? Por que que a igreja existe? É assim que ele termina essa passagem. Então, com a graça de Deus, nós queremos falar sobre estes temas, na expectativa de despertar gratidão no seu coração e encorajá-lo a vir a esse grande Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então com a descrição que Paulo faz do verdadeiro estado da humanidade sem Deus, judeus e gentios, brasileiros, enfim, todos, que está aí do verso 1 até o verso 3. Ele diz 4 ou 5 coisas a respeito da humanidade sem Deus. A primeira é que o estado em que nós nos encontramos, antes de Deus nos tocar e nos transformar, é o estado de morte. Verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia usa muitas comparações, ilustrações, metáforas para descrever a situação do homem diante de Deus. Diz que ele é cego, que ele é surdo, diz que ele é incapaz, diz que ele é como uma pessoa que anda errante, alguém que está perdido no deserto. Mas uma das figuras mais fortes que Deus usa para se referir à situação da humanidade diante dele é de morte. Como pastor, eu já tive a oportunidade de oficiar muitos enterros ou ofícios fúnebres, de participar. Eu nunca me acostumei
com aquele quadro de você ver num caixão uma pessoa que você conheceu viva, ela está ali, está bem vestida, às vezes na sua melhor roupa, e a esposa chega e chega perto e beija, mas ele não consegue sentir o cheiro mais do perfume da esposa. Na verdade, ele tem 2 chumaços de algodão aqui no nariz. A gente fica com vontade de tirar, não é, para ele não morrer sufocado, mas ele não respira mais, não é? Ele não sente mais o cheiro da esposa. Os filhos chegam, choram, as lágrimas dos filhos caem sobre o seu rosto, ele não sente mais aquilo. Os amigos chegam e falam palavras do tipo: você foi um grande amigo, vá em paz, descanse em paz, mas ele não ouve mais aquilo que está sendo dito. Nada do que acontece ao seu redor ele percebe. É essa figura que Deus usa para descrever o estado da humanidade em geral, sem Deus, judeus e gentios, gente de bem e gente não de bem, gente respeitável, ladrão, corrupto, a humanidade em geral. Estão mortos diante de Deus, espiritualmente falando, a ponto de que, se Deus aparecesse, eles não veriam. Se Deus tocasse, eles não sentiriam. Se Deus falasse, eles não ouviriam. Qualquer manifestação de Deus, eles não poderiam perceber. Porque eles estão mortos. Mortos não veem, não sentem, não ouvem, não percebem, não experimentam absolutamente nada. E a razão para essa morte, Paulo diz aqui: estáis mortos em vossos delitos e pecados. A Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Por que nós estamos nessa situação de total insensibilidade para com Deus, impossibilitados de ouvir a Deus? Na verdade, nós nem queremos, não nos interessamos, estamos mortos. O morto não tem interesse. A resposta é o pecado e a iniquidade. São 2 palavras que Paulo usa, elas querem dizer a mesma coisa, estão no mesmo campo semântico. Significa que a humanidade está assim por conta da sua desobediência a Deus. Porque quebrou a lei de Deus, ofendeu a Deus com seus pensamentos, palavras e atos. E o resultado da desobediência a Deus, de virar as costas para Deus, é esse estado de morte espiritual, de impotência espiritual, de incapacidade espiritual. As pessoas falam muito hoje em livre-arbítrio, dizendo assim que o ser humano ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher entre o bem e o mal. Eu não vejo a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Ela não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que o ser humano, ele continua sendo responsável pelos seus atos, mas o arbítrio dele, a vontade dele está morta para o bem. É impotente para Deus, é incapaz de tomar decisões espirituais, porque está morto. Se você deixar a salvação do homem depender do livre-arbítrio dele, sabe quando ele vai se salvar? Nunca! Ele não vai querer a Deus, ele não vai amar a Deus, ele não vai escolher a Deus, ele não vai desejar a Deus, ele não vai escutar a Deus, ele não vai ver a Deus, ele não vai sentir a Deus. Ele não irá decidir a favor de Deus, porque o seu arbítrio está mortificado pelo pecado. Antes, ele tem muito mais prazer em fazer as coisas carnais e desse mundo. Ele tem mais prazer nas suas paixões, nos seus desejos. Pode um morto ouvir, pode um morto se levantar, pode um morto decidir, pode um morto escolher. Essa é a sua situação sem Cristo. Você está morto por causa dos seus pecados. Morto espiritualmente, incapaz de fazer qualquer coisa para resolver o seu problema. Mas fica pior. Fica pior aqui, Paulo diz, no verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele está falando para pessoas que já foram salvas dessa situação. Eles andaram outrora, judeus e gentios, homens bons, mulheres, gente de bem, gente do mal. Não tem exceção aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês andaram nesses pecados outrora, diz o apóstolo Paulo. E em seguida ele fala de 3 escravidões aqui, relacionadas com esse estado.
Andastes outrora, verso 2, segundo o curso desse mundo. A palavra mundo tem muitos significados na Bíblia. E aqui o contexto está mostrando que mundo significa o sistema ou modo de vida destas pessoas que estão mortas em seus delitos e ofensas e que não querem saber de Deus. O mundo é a maneira de viver das pessoas da humanidade sem Deus. As pessoas que não têm Deus, elas, como nós também, todos os outros, nós comemos, bebemos, divertimos, casamos, temos filhos, trabalhamos, compramos coisas, vendemos coisas, negociamos, estudamos. A humanidade, você olha assim, você percebe, as pessoas estão vivas, elas estão sempre fazendo alguma coisa, estão engajadas em algumas coisas. Só que a Bíblia chama a sociedade humana em geral de mundo, porque Deus não faz parte dessa realidade. As pessoas acordam, vão para o trabalho, as pessoas vão para a universidade, vão para a escola, vão para a lavoura, estão envolvidas nos seus negócios, trocando coisas, comprando coisas, vendendo coisas, resolvendo isso ou aquilo, mas elas não pensam em Deus. Deus não está presente. O que é que Deus pensa disso? Estou fazendo isso para a glória de Deus? Que escolha glorificaria a Deus? As pessoas no máximo têm uma religiosidade, porque mesmo pessoas mortas em ofensas e pecados, elas ainda mantêm uma certa religiosidade. Elas rezam para os seus deuses, elas fazem o sinal da cruz, elas são supersticiosas, acreditam em fada, duende, demônio e um monte de coisas, superstição. A humanidade está cheia disso, mas não há o verdadeiro conhecimento de Deus. As pessoas andam segundo o curso desse mundo. Elas caminham de acordo com essa humanidade caída e perdida, para quem Deus, na verdade, não faz a menor diferença. Então, além de estarem mortas, elas estão aprisionadas a esse sistema de vida, no qual elas nasceram, viveram, e a maioria vai morrer nele. Vai ficando pior, Paulo diz. Andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo agora qualifica essa sociedade, estes mortos que constituem um mundo do qual nós fazemos parte ou fizemos parte um dia. Paulo agora chama de filhos da desobediência. Eu sei que as pessoas gostam de pensar que são todos filhos de Deus. Mas eu não encontro isso na Bíblia, que todos são filhos de Deus. Nós podemos dizer que todos são criados por Deus. Mas há uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Porque aqui Paulo se refere aos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? E por que eles são chamados assim? É a humanidade em geral. Ela é composta de filhos da desobediência porque nós somos filhos daquele primeiro casal que desobedeceu. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, postos a teste, desobedeceram a Deus e, como resultado, toda a sua descendência, todos os seus filhos são chamados de filhos da desobediência, filhos daquele casal desobediente que estava representando a raça humana naquele ponto crucial da história. E desobedeceram a Deus e com isso precipitaram toda a sua descendência, a raça humana da qual você faz parte, precipitou na desobediência, no pecado, na miséria e encerrou-os debaixo do justo castigo de Deus. Quando você vem a esse mundo, você já vem como parte de uma raça que é chamada de filhos da desobediência. O gene, o vírus da desobediência, do mal, da corrupção, de fazer o que não presta, já está no nosso coração desde que a gente nasce. Às vezes as pessoas olham assim para as criancinhas e dizem, que anjinho, né? Eu não sei o filho de vocês, mas a primeira coisa que meu filho aprendeu a dizer foi, não. A segunda foi, é meu. Talvez o de vocês seja melhor. Mas os meus aprenderam assim. De quem que eles aprenderam isso? Do pai pecador, da mãe pecadora. Que aprenderam do avô pecador, da avó pecadora, do bisavô e por aí vai até chegar no primeiro casal. Por isso que Paulo diz, filhos se refere à humanidade como filhos da desobediência. Você me pergunta assim, o que é que eu preciso fazer para ser pecador? Não precisa fazer nada. Você já nasceu corrompido, manchado, responsabilizado por Deus. Não tem isso de
inocentes. Às vezes as pessoas dizem, mas você viu, tem tanto inocente sofrendo. Aos olhos de Deus não tem ninguém inocente. Quando tem um desastre, né, ou quando tem alguma coisa, não estou dizendo que a gente não deve se compadecer das pessoas. Quando a gente fala inocente, quer dizer, aquelas pessoas não fizeram particularmente nada para que aquilo acontecesse, mas no geral não tem inocente diante de Deus. Você não é, nem seus filhos são. Eu não sou, nem os meus filhos. Não tem. Somos filhos da ira, mortos, andando segundo o mundo. E agora Paulo diz, ele se refere a um poder demoníaco que atua na humanidade porque é filha da desobediência. Como eu li, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está se referindo a Satanás, que a Bíblia descreve como sendo um espírito maligno, corrompido, poderoso, mas não é Deus, mas é poderoso, e que ele atua na humanidade. E aqui é um ponto interessante, as pessoas pensam que elas são livres, quando na verdade a Bíblia diz que ou você, como vimos hoje de manhã, é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do espírito da potestade do ar. Não estou dizendo que todo mundo é endemoniado, não estou, porque Paulo não está dizendo aqui, mas ele está dizendo que o espírito maligno atua nos filhos da desobediência. Às vezes possui, possessão demoníaca, às vezes oprime, a maioria das vezes ilude, engana, dá uma falsa sensação de conforto, produz falsas religiões, qualquer coisa para que estas pessoas não sejam alcançadas pela graça de Deus. Então, além de mortas, filhos da desobediência, ainda tem o espírito maligno, ainda tem essas hostes poderosas do mal que iludem a raça humana, cegam as pessoas para que elas não vejam a luz da verdade. Você se pergunta, como é que uma pessoa assim pode conhecer a Deus? Não é porque está morta, é escrava do mundo, é escrava do diabo, está cegada, é filha da desobediência. Quem é que pode escapar de uma situação dessa? Tem gente que pinta a humanidade com cores menos pesadas do que essas que Paulo está pintando. E diz assim, não, o ser humano é bom. Tem até aqueles movimentos de autoajuda, né? Olhe para dentro de você, né? Olhe para dentro de você, tire forças de dentro de você, a resposta está dentro de você, acredite em você. Mas como é que eu vou acreditar em mim, se eu sou isso aqui? Como é que eu posso resolver meu problema se eu sou isso aqui? Não, a salvação tem que vir de fora de mim, ela não está dentro de mim. A redenção tem que vir de fora, ela não pode brotar de dentro. Porque essa é a situação que nós nos encontramos. Não acredite quando as pessoas tentam pintar o ser humano como sendo puro, inocente, intrinsecamente bom, cheio de bondade, só precisando um cliquezinho para despertar. Eu não estou dizendo que não tem bondade na humanidade. Eu estaria fazendo um erro grave de julgamento se eu não percebesse que há bondade lá fora. Mas qualquer bondade que você encontrar no mundo, você tem que atribuir à graça de Deus. É Deus tendo misericórdia para impedir que nós nos trucidemos e nos matemos uns aos outros. O que aconteceria em poucos dias se Deus retirasse a sua graça? Se Deus não tivesse misericórdia da humanidade, nós já teríamos nos acabado há muito tempo. Nação destruindo nação. É Deus que segura, bota o pé no freio da carreta descendo ladeira abaixo. Segurando a carreta para ela não se arrebentar lá embaixo. Não estou dizendo que não há bondade no mundo, mas qualquer que há, é somente a misericórdia de Deus. Você vê uma pessoa fazendo bem, ele pensa que é ele que faz, não é? Até acha-se assim uma pessoa diferente que está fazendo bem, ajudando um pobre, mas não é ele, não. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus impelindo aquela pessoa a fazer isso, porque se dependesse dele, o amor que ele tem ao dinheiro é muito maior do que qualquer amor que ele tenha por qualquer pessoa. Olha o que é que Paulo diz ainda. Entre os quais todos nós andamos outrora, verso 3 agora. Entre os quais também todos nós, note que Paulo se inclui, né? Todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Terceira escravidão é a da carne. Primeira do mundo, andamos segundo o mundo. Segundo ao diabo,
Andastes de acordo com o príncipe da potestade do ar. E terceiro, vocês andaram fazendo a vontade da carne. Carne aqui não é o tecido que cobre os nossos ossos, mas é uma expressão figurada para a nossa natureza carnal. É chamada de carne porque ela vive para satisfazer os desejos mais básicos: comida, bebida, sexo, prazer. Então, estes são os desejos mais básicos da natureza humana. E não tem nada errado em satisfazê-los. O problema é quando você tenta satisfazer os desejos básicos da natureza humana com a pessoa errada, no local errado, no tempo errado. Sexo faz parte da nossa humanidade. Deus nos fez pessoas sexuadas, com sexo. Ele não nos fez como os anjos. O problema não é satisfazer o desejo sexual. O problema é com quem você satisfaz, onde, quando e por quê. Porque Deus também nos diz de que maneira isso deve ser feito. Ele também nos diz de que maneira você deve gastar o seu dinheiro. Ele também nos diz de que maneira você tem que entregar as suas faculdades, sua inteligência, a sua força física, como empregá-la. Tudo isso para a glória de Deus. Mas as pessoas vivem para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. É a melhor definição de humanidade sem Deus que eu posso encontrar. As pessoas vivem para satisfazer os seus desejos. E nisso elas se esquecem dos seus compromissos. A mulher não satisfaz mais, troca de 50 por 2 de 25. A mulher não atende mais, troca por outra. O acordo que eu fiz, empenhei a minha palavra, o contrato, não está sendo bom para mim? Quebra a minha palavra. O que importa é que eu seja feliz. Não é isso que o mundo diz? O que importa é que você seja feliz, não importa com quem. Se você tiver que passar por cima de fulano, de cicrano, deixar a tua palavra para trás, subir nas costas dos outros, tripudiar com um colega no trabalho para ganhar uma posição maior, fazer ele perder o emprego para você tomar o lugar dele, tudo vale na vida. O que importa é que você seja feliz. Não é isso que as novelas ensinam? Eu não gosto de falar de novela não, mas vou falar. O pastor Chay já ensinou para vocês o que é que significa a palavra novela? Estou pensando naquelas novelas da Globo e outras. Não explicou não, pastor? Palavra grega, nó, porque prende o crente em casa, não deixa ele ir para a igreja, para os trabalhos. E vela, porque vai consumindo a vida espiritual dele. Assim, novela. Exegese perfeita do grego, né, pastor? É isso que o mundo ensina, não é verdade? A mídia, as músicas, exatamente, seja feliz. Não importa o que aconteça, você tem o direito de ser feliz, ainda que você tenha que pisar nos outros. E a pessoa vive para satisfazer, como Paulo diz aqui, vive para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Agora me diga como é que uma pessoa dessa pode ser salva. Me diga como é que uma pessoa dessa vai exercer livre-arbítrio. Qual o arbítrio livre que essa pessoa tem? Ela está morta, ela está escrava do mundo, ela está cegada pelo diabo, ela vive para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é o arbítrio que essa pessoa tem se deixar da sua própria sorte? Se Deus disser a escolha é sua, escolha. Qual que você acha que vai ser a escolha dela? O que é que você pensa que vai ser a escolha dela? Qual seria a sua escolha? Se Deus deixasse você. Você hoje, é engraçado, né? Eu vejo muita gente defendendo o livre-arbítrio e tal, que uma decisão que a gente tem que tomar e tal. Mas aí quando ele se ajoelha para orar, você presta atenção, como é que ele está orando? Ele está dizendo assim, oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Eu agradeço que o Senhor tocou no meu coração. Mas peraí, meu irmão. Você está agradecendo a Deus? Você devia orar assim. Oh, eu me agradeço porque eu escolhi. Eu agradeço porque eu tomei a decisão. Eu me agradeço porque eu vou para o céu, porque a decisão foi minha. Não era assim que você devia orar? Mas como é que você ora? Quando você bota o joelho no chão, como é que você ora? Você diz, Deus, eu agradeço porque se não fosse o pai e a mãe que o Senhor me deu, que me trouxeram para a igreja, se não fosse aquele vizinho, se não foi aquilo que o Senhor tocou no meu coração, aquela mensagem que eu vi, aquela música que eu vi, eu nunca teria aceitado a Jesus. Não é assim que você ora? De joelho todo mundo entende a verdade. É pela graça, não foi você. A salvação não pode vir de você. A salvação tem que vir de fora.
Tem que ser outro que lhe salve. Porque a situação em que você se encontra é essa daqui, que Paulo está descrevendo. E fica pior. Final do verso 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nota a gradação? Vai ficando cada vez pior. Éramos, por natureza, filhos da ira. Como eu disse, as pessoas gostam de pensar que são filhos de Deus, que todo mundo é filho de Deus. Mas quem são estes filhos da desobediência, então? E quem são estes que são filhos da ira? Paulo diz que nós, por natureza, somos filhos da ira. O que é que significa? Que nós, quando chegamos ao mundo pelo processo natural, pelo qual todas as pessoas chegam pelo nascimento, já nascemos filhos da ira. Ira aqui, pressuposto, ira de Deus. Ou seja, fazemos parte de uma humanidade, de uma raça, que é chamada de desobediente e que, como resultado, ela também está debaixo da ira de Deus. Eu sei que as pessoas gostam de pensar em Deus como um Deus assim, bondoso, amor, tolerante, paciente. E amém, Ele é isso também. O que você não pode é pensar que Deus é só isso. Porque a Bíblia nos dá um quadro muito mais completo de Deus. Ele também é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é verdadeiro e Ele abomina o pecado. Você não pode ter Deus pela metade, você tem que ter o Deus completo. E Deus se ira contra o pecado. Ele leva o pecado em conta. Ele se incomoda com o pecado. Ele não fecha os olhos, não. Ele não passa pano quente, não. Todo pecado tem que ser castigado. A vossa transgressão vos alcançará, diz Moisés em Deuteronômio. O salário do pecado é a morte. E não há distinção diante de Deus com relação a isso. Por isso que nós somos chamados de filhos da ira. Fazemos parte de uma raça que por natureza está debaixo da justa ira de Deus. E se explica porque, às vezes, Deus derrama castigos temporais sobre a humanidade. Tragédias, acidentes, desastres, fome, epidemia, seca, morte. A Bíblia diz que estes são castigos temporais de Deus, não são os eternos ainda. O eterno é o inferno. Mas são castigos temporais de Deus, a sua justiça punindo a humanidade por causa da sua desobediência. E os castigos eternos, eles vêm depois da morte, onde as pessoas terão de ir no inferno eterno, pagar a ofensa infinita de ter se rebelado contra Deus. Eu sei que tem gente que não gosta de pensar no inferno. Eu também gostaria que ele não existisse. Mas eu não tenho o que fazer quando a Bíblia fala de ira, de desobediência. Quando fala da necessidade de salvação. Salvar de quê? O que há de tão horrível do qual nós precisamos ser salvos? Que seja tão tenebroso que foi preciso Jesus morrer? É só morreu e acabou? Só isso? Ele não precisava ter passado pelo que fez se é só morreu e acabou. Ele não precisava ter sofrido as agruras da cruz, se depois da morte acabou. É até um alívio, não é? Saber que depois da morte acabou. Mas o drama da salvação, o plano da salvação só faz sentido se a coisa da qual nós temos que ser salva, é proporcional ao tamanho da redenção e do preço que foi feito, foi pago. E só tem uma coisa que justifica o sofrimento do Filho de Deus, que Deus se fez carne e veio a este mundo morrer numa cruz. É que depois da morte vem os castigos eternos. O sofrimento eterno e infindável. Para você pagar a sua dívida infinita diante de um Deus infinito, eterno, santo, justo e bom, a quem você ofendeu sua vida toda. Filhos da ira, por natureza. É isso que nós somos. É isso que a Bíblia diz que a humanidade é. Eu não consigo diluir este quadro, nem pintar com cores mais brandas ou menos fortes. Na verdade, eu acho que eu até gostaria de ser mais gráfico para poder descrever com palavras o que é indescritível até, que é o horror da realidade humana sem Deus. A ilusão em que as pessoas vivem,
O livro de Provérbios diz que a sensação de bem-estar faz com que o louco cometa a sua tolice, porque ele pensa que está tudo bem. Um dos efeitos do pecado é anestesiar a consciência. Um dos efeitos do pecado é não deixar a pessoa pensar a respeito disso, ela pensa que tudo está bem. Pergunto a vocês, num quadro como esse, como é que o homem pode ser salvo, quer seja por sua escolha, por suas boas obras, pela prática do bem? Porque tem gente que ainda diz, não, mas eu não sou tão ruim assim. Tem gente pior do que eu. Eu gosto da minha mulher, sou fiel à minha mulher, vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vou para a igreja, faço bem, dou esmola, sou honesto. Então está claro que você não se conhece, não é verdade? Porque você sabe que você não é só isso. E Deus conhece os seus pensamentos, as motivações do seu coração. Deus conhece você no oculto. A verdade é que essa descrição é a descrição perfeita de você e minha. Nós somos isso aqui. E, portanto, não tem esperança nenhuma em nós. Agora nós chegamos na segunda parte, e na palavra mais importante, eu vou dizer na verdade, a expressão mais importante dessa passagem. Sabe qual é a expressão mais importante dessa passagem que eu acabei de ler? Ela está aqui no verso 4, no começo. Mas Deus. Essa palavra mais aí é a palavra mais importante dessa passagem aí. Sabe por quê? Porque ela introduz a ação de Deus. A situação é essa de perdição, versos 1, 2 e 3. Mas Deus. E aqui está a resposta para a situação humana. Deus. Não tem outra. Não é você. Não sou eu. Não é ninguém. É Deus. Porque só Deus pode fazer alguma coisa diante dessa situação. Como eu amo essas duas palavrinhas. Mas Deus. Deus fez alguma coisa. Ele não nos deixou nesse estado de miséria, perdição, impotência, ira, eternos. Ele fez alguma coisa. E é aqui que começa o Evangelho. O Evangelho começa com essa palavra, mas Deus. Aqui é o início das boas notícias, de que Deus fez alguma coisa, que Deus agiu, que Deus interferiu, que Ele interveio na situação humana. Mas Deus. É por isso que você tem que ser grato, porque essas duas palavras existem na Bíblia. Deus fez alguma coisa. Ele não deixou que a situação continuasse. E por que ele fez alguma coisa que Paulo vai descrever em seguida? Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Esse Deus que nós ofendemos, esse Deus diante de quem nós nos rebelamos, de quem nós não queremos saber, para o qual nós estamos mortos, esse Deus para quem nós somos filhos da desobediência e merecemos a sua justa ira, esse Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Ele é bilionário em misericórdia. Se misericórdia fosse dinheiro, Deus seria o maior bilionário do mundo. Não é por assim dizer. Ele é rico em misericórdia. Não tem riqueza nenhuma acumulada pela humanidade de todos os séculos que poderia ao menos superar a riqueza da misericórdia de Deus. Ele gosta de ser bom. A palavra misericórdia significa você tratar alguém com bondade e compaixão, e aquela pessoa não merece nada, não tem nada naquela pessoa que mereça outra coisa que não o juízo e o castigo, mas a misericórdia se interpõe, e em vez de castigo e juízo, ela traz perdão e salvação. Deixa eu contar uma ilustração. Eu sei que já contei muito essa ilustração, talvez alguns já até ouviram, mas eu acho ela a melhor do mundo, para explicar isso aqui. Antes de entrar no seminário, eu era evangelista. Eu plantava igrejas. Tinha plantado uma igreja numa colônia de pescadores em Olinda, e estava plantando uma igreja no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira, onde tinha a famosa usina Cucaú. E eu estava plantando uma igreja lá. E eu, solteiro ainda, né? Fui
plantar igreja, distribuir folhetos, pregar o evangelho em praça pública, enfim, começar um trabalho. E eu aluguei um sobradinho, um primeiro andar, aliás, de um sobrado, onde eu morava sozinho. Então era uma kitnetzinha, tinha sala, tinha pequena cozinha e tinha uma despensa onde eu guardava as minhas coisas e minha biblioteca, meus livrinhos que eu tinha lá. E tudo bem, até que uma noite eu acordei com aquele barulho que é o terror de toda dona de casa. Um rato roendo alguma coisa na despensa. Barulho de rato. Acendi a luz e fui olhar. Procurei rato, não encontrei rato nenhum, mas encontrei a prova do crime. Eu não me lembro o que é que ele tinha ruído, mas eu percebi, né, que tinha um rato. Bom, talvez ele vá embora. Na noite seguinte eu acordei outra vez com barulho de rato na despensa. Acendi a luz, fui lá, procurei. A prova do crime estava lá, mas o criminoso, não sei, eu não vi. Aí eu comecei a ficar preocupado. Falei com algumas pessoas que estavam frequentando a igreja. Pastor, isso aqui é uma catita, é um ratinho pequenininho assim, que ele é muito ligeiro, tem muito aqui. Tá, eu vou pegar. Peguei uma ratoeira, armei a ratoeira, botei o queijo, fiquei esperando a noite toda. Me lembro daquela noite, eu já estava com raiva que ele começou a comer meus livros. Aí é guerra, né? Aí é pessoal, né? Pode comer o feijão, arroz, mas livro, né? Era guerra mesmo. Já tinha passado, eu me lembro que tinha uma semana de você não sabe como é, você não dorme bem, tá? Aquela preocupação. O ratoeira lá, no dia seguinte o queijo tinha ido embora, não tinha disparado, era um ratinho pequeno mesmo. Até que alguém disse: pastor, você tem que comprar uma ratoeirazinha desse tamanho, tamanho da caixa de fósforo, porque senão você não pega. Ele é muito pequeno. Gente, eu já estava com ódio daquele rato, eu já tinha imaginado tantas maneiras que eu ia matar aquele rato se eu pegasse ele. Consegui aquela caixinha, consegui a ratoeirazinha, armei e fiquei esperando. E naquela noite, acendi a luz e o bicho era tão rápido que a ratoeira pegou ele pela pata traseira. Estava vivinho, mas preso, né? Vivo, mas preso. Aí eu levantei assim o rato. Agora imagina o terror daquele rato, né? Eu 1,90 m de altura, né? Levantando o rato assim. Gente, eu com ódio daquele rato. E quando o rato chegou à altura dos meus olhos, gente, aquele rato olhou para mim. Vocês não vão acreditar. Eu senti tanta misericórdia. Ele tinha infernizado minha vida, foi pego em flagrante, tinha dado prejuízo, não é? Estava tudo armado para eu acabar com ele, mas a misericórdia prevaleceu. Eu abri a ratoeira e deixei o rato embora. É isso que é misericórdia. Deus nos apanha em flagrante. Nós merecemos nada mais do que a sua ira. Nós nos desafiamos, vivemos sem Ele. A misericórdia é quando Deus resolve nos tratar de maneira que nós não merecemos. Ele é rico em misericórdia. E Paulo acrescenta aqui, logo em seguida de dizer que Ele é rico em misericórdia, ele diz, ainda no verso 4, por causa do grande amor com que nos amou. É isso que nos impressiona, é que esse Deus na eternidade nos amou com grande amor. É verdade que Deus ama o mundo com um amor geral, como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele é um amor geral que Deus, como Criador, tem pela raça humana e que Ele, como Criador, gostaria de ver o bem de suas criaturas. Mas Ele tem um grande amor, um amor especial, um amor salvador por estes que Ele resolveu salvar desde a fundação do mundo. Porque não são todos os que são salvos. Não são todos os que vão receber misericórdia. Não são todos que vão receber a graça. Mas estes que Deus amou com grande amor, amor salvador, antes da fundação do mundo, e que Ele resolveu salvar dessa situação. As pessoas às vezes imaginam, quando fala do amor soberano de Deus, que a situação é mais ou menos assim. A pessoa morreu, tinha aceitado Jesus,
chegou no céu, bateu na porta, São Pedro aparece. Aí a pessoa diz, São Pedro pergunta, o que é que você quer? Diz, não, eu quero entrar no céu porque eu aceitei Jesus. São Pedro diz, espera aí. Aí pega o iPad dele e diz, como é seu nome? Zé da Silva. Ué, você não está na lista dos predestinados não. Você não pode entrar não. Mas eu aceitei Jesus. Mas você não está na lista dos predestinados, Zé. Só pode entrar no céu quem é predestinado. Mas eu aceitei Jesus, mas você não foi escolhido. Está vendo aquela placa ali, inferno, é lá para você vai. Tem pessoas que pensam que é assim, não é? Mas eu vou lhe dizer qual é a verdade. A verdade é uma multidão caminhando para um abismo, com a venda nos olhos, os ouvidos tapados, caminhando para um abismo resolutamente, não veem, não ouvem, não sentem, não percebem o perigo que está havendo. E Deus gritando atrás, voltem, voltem, vocês estão caminhando para a perdição, vocês estão caminhando para o abismo, para o sofrimento eterno, se arrependam, façam meia volta e voltem. Sabe quantos vão voltar? Nenhum. Não ouvem, não veem. Lembra da descrição de Paulo? Estão caminhando para lá. Até que Deus chega e no meio daquela multidão, Ele sacode muitos pelos ombros, tira as vendas dos olhos, desentope os ouvidos, e a pessoa... E faz meia volta. Esse é o quadro verdadeiro. O amor de Deus em vir para a humanidade perdida e salvar pecadores que não querem ser salvos. Não querem. Querem continuar na sua vida. Querem continuar negando a Deus. Na teoria e na prática. Querem continuar nos seus prazeres. Querem continuar nos seus caminhos. Eles não querem saber de Deus. Misericórdia é Deus vir atrás deles, tocar os seus corações, dar vida para eles, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e dizer, venha, eu estou lhe atraindo com cordas de amor. Venha porque eu lhe ofereço perdão. E Deus os atrai de maneira irresistível. De maneira que voluntariamente o pecador vem. Atraído pelo amor de Deus. Por causa do seu muito amor com que nos amou. É por isso que você está aqui hoje à noite. Não é porque você é bom. Não é porque você merece. A gente não sabe por que é que Deus amou com grande amor estes. Mas com certeza Ele tem os seus motivos sábios e secretos que Ele não revela na Bíblia. E nós não imputamos nenhuma injustiça a Deus. Só imputamos misericórdia. E só dizemos, é graça, que Ele poderia ter deixado a raça humana toda perecer. Ele não tinha a obrigação de salvar ninguém. Mas na sua misericórdia, estando nós mortos, é o que Paulo diz em seguida, ele volta a repetir isso aí. Ó. Verso 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, não merecíamos nada. Ele diz 3 coisas que Deus fez. Primeiro, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o que é que Deus fez. Primeira coisa que Ele fez, Ele toca no coração e o morto vive. Antes de Deus dar vida, você não pode crer, você não pode se arrepender e você não pode escolher. Porque você está morto. Mas Deus vem e soberanamente, por causa do seu grande amor, Ele toca. Ele usa a pregação da palavra, Ele usa um hino, Ele usa a leitura da Bíblia, usa um amigo, usa um evento, alguma coisa que Deus usa, que aquela palavra entra no coração e dá vida à pessoa. E quando a pessoa vive, ela crê, ela escolhe, ela se arrepende, ela se abomina dos seus pecados, ela ama a Deus, a vida dela muda, é isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Novo nascimento, regeneração. Estando nós, Deus nos dá vida, é quando nós estamos ainda mortos. E aí, vivos, nós cremos, nos arrependemos e voltamos para Deus. Estando mortos, Ele nos deu vida. Essa é a primeira coisa que Ele fez. Veja que Ele está revertendo a situação, não é isso? Nós estávamos mortos e agora temos vida. Segundo, verso 6, juntamente com Cristo nos ressuscitou. A ressurreição de Cristo Jesus é paradigmática, ela é
o padrão do que acontece conosco. Da mesma forma que Cristo rompeu os grilhões da morte e venceu o mundo, a carne e o diabo, em Cristo Jesus, Deus também nos faz ressuscitar daquela escravidão ao mundo, ao diabo e a Satanás. E nos coloca, terceiro ponto, aqui, veja só. Verso 6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pergunta, o que é que isso tem a ver com nos fazer assentar nos lugares celestiais? Quem sentava à direita do rei era o filho do rei. Naquela época, Paulo está usando aqui a linguagem do palácio. Deus é descrito aqui como um rei que se assenta no trono e à sua direita está sentado Cristo, o Filho de Deus. O que é que Deus fez quando Ele nos dá a vida? Ele nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais à direita de Deus em Cristo Jesus. Qual foi a descrição que Paulo deu antes de sermos alcançados? Nós éramos o quê? Filhos da ira e filhos da desobediência. Mas agora nós somos filhos de Deus, assentados à sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja como Deus reverteu toda aquela situação. Estávamos mortos, deu vida. Éramos escravos, libertos pela ressurreição. Éramos filhos da ira e da desobediência. Agora nós somos filhos de Deus, assentados à sua direita. Deus reverteu o quadro completamente em Cristo Jesus. É esse que é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E você percebe que é Deus do começo ao fim. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. E é por isso que Paulo diz 3 vezes nessa passagem, é pela graça, é pela graça, é pela graça. É pela misericórdia, não é pelo seu mérito. Ele termina, e eu também vou terminar, dizendo os objetivos de Deus. Primeiro, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus fez isso para que nos séculos vindouros, e o mundo ainda tem muita coisa pela frente, e ele está falando aqui não somente do tempo desse mundo, mas da eternidade, séculos vindouros, as épocas vindouras. Deus vai mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo, nosso mediador. Ou seja, o alvo de Deus é mostrar a eternidade afora como Ele é bom. A riqueza da sua graça. Deus quer que os anjos o adorem pela riqueza da sua graça. Ele quer que os redimidos o adorem pela riqueza da sua graça. As pessoas perguntam às vezes assim, por que Deus criou Adão se ele sabia que Adão ia pecar? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? A resposta é que no final Deus fez uma conta, e no final dessa conta a glória era dele. Ia ficar claro, depois de tudo que aconteceu, desde o Jardim do Éden até o último de nós que vai viver no dia do juízo, ficou claro, ou vai ficar claro, que Deus é bom. Que Ele é rico em misericórdia. As pessoas perguntam, por que é que Deus deixou Adão pecar? A Bíblia só dá uma resposta, para a sua própria glória. Porque no fim, a vitória vai ser de Deus. Porque no plano de Deus, essa é a maneira excelente e sábia e justa dele subjugar o pecado e o mal para sempre e exaltar o bem, a verdade, a justiça e a sua glória eternamente. Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça. Essa é a razão pela qual Deus fez isso. Você está buscando uma razão para viver? Está buscando entender o porquê do sofrimento no mundo? Ou porque você existe, porque que as coisas acontecem? Medite no que Paulo diz aqui. Antes de atribuir a Deus coisas que nós não devíamos atribuir. Segunda razão, a segunda conclusão no verso 8. Vai mostrar sua graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que eternamente nós vamos louvar a Deus? É porque a salvação é pela graça. É pela graça, sois salvos mediante a graça, mediante a fé. E isso, a gramática grega exige que o primeiro antecedente seja o objeto de ação do verbo. E isto aqui se refere, portanto, ao último que Paulo mencionou, que é a fé. Sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, esta fé, não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé, ela é um dom de Deus.
Salvação do começo ao fim é de Deus. Terceiro resultado, o propósito de Deus é deixar claro que não é de obras para que ninguém se... Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você tiver uma participaçãozinha, ainda que pequenininha assim, tamanho daquele ratinho, na salvação, Deus teria que dividir a glória dele com você. Mas a sua participação é zero. Você entra com o pecado e Deus entra com a redenção. É esse o plano. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Obra é qualquer coisa que o ser humano faça, desde escolha, decisão, qualquer coisa que ele faça é chamado de obra. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Última coisa. Pois, e esse aqui, Paulo, eu penso que ele colocou isso aqui para equilibrar o que ele está dizendo, porque à medida que eu estou pregando aqui, estou ouvindo vocês, eu estou lendo os pensamentos de vocês, estou ouvindo o que é que vocês estão pensando. E vocês estão dizendo assim, mas do jeito que ele está falando, não tem nada. Então a pessoa aqui vai fazer o quê? A pessoa vai, depois de ouvir essa pregação, vai dizer, o que é que eu vou fazer então? Não tenho nada para fazer, isso aqui vai me levar à passividade. Não é? Se tudo é de Deus, então deixa Deus tomar conta, não vou fazer nada. Ah, diz o apóstolo Paulo, não terminei ainda. Verso 10. Pois somos feitura dele. A igreja é feitura, a palavra feitura no grego, poema, de onde vem poema, né? Uma obra de arte. Somos a obra de arte de Deus, e é mesmo, porque pense numa coisa bem planejada, né? Linda, né? Um monumento à misericórdia de Deus, erigido desde a eternidade. Somos feitura dele, como um poema. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Aham. As boas obras não salvam, mas elas são o resultado da salvação. Não somos salvos por obras, mas quem foi salvo para as boas obras. E aqui está a resposta à pergunta. Como é que eu sei que eu sou um eleito, um amado de Deus, um destes a quem Deus mostrou misericórdia? A pergunta é, há boas obras na sua vida? Porque nós somos criados para isso, fomos salvos para isso, redimidos para isso. Boas obras aqui inclui tudo de bom que Deus manda que você faça com seu próximo e com Deus. Vida santa, vida reta, amar seu próximo, abençoar seu próximo, ajudá-lo no que for necessário, fazer as coisas de Deus, obedecer a Deus, uma vida de completo serviço e compromisso com Deus. É isso que a salvação produz. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E logo em seguida Paulo acrescenta, terminando, porque ele não pode deixar de falar disso. As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Puxa vida, até as obras que você vai fazer, foi Deus que preparou. Já foi Deus que preparou, é Ele que vai lhe dar oportunidade, saúde, ocasião, é Ele que vai lhe dar força, é Ele que vai lhe guiar para você fazer tudo isso. Ou seja, a salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. Por isso que eu disse que as palavras mais importantes desta passagem é aquela que diz assim, mas Deus. A salvação não vem de dentro, ela vem de fora. De um Deus que nos amou e que enviou seu Filho Jesus Cristo. Na cruz do Calvário pagou eficazmente o pecado do seu povo. E no tempo certo, pelo Espírito Santo, pela palavra, nos chamou e nos fez dele para que praticássemos boas obras, para que nos séculos vindouros a glória, a graça e a misericórdia de Deus ficassem evidentes a todos. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite dizendo a Deus, nós te damos graças pela igreja. Eu te dou graças, ó Deus, porque eu conheço o Evangelho. Eu te dou graças porque eu estou aqui. Eu queria, como eu disse, que você saísse daqui nessa noite, grato a Deus por tão grande salvação, sabendo a razão pela qual nós estamos aqui. Que se você hoje é salvo, é pela misericórdia e graça de Deus. Agora, a segunda intenção minha era encorajar você. Você diz assim, eu quero encorajar você a vir e receber de graça esse perdão de Deus. Mas você diz, mas pastor, o senhor acabou de dizer que Deus mostra misericórdia a uns, não mostra a outros. E se Ele não quiser mostrar para mim?
Eu digo, mas essa é uma desculpa muito boba, não é? O pão existe, né, para matar a nossa fome. Aí você olha para o pão e diz assim, eu não sei se eu devo comer esse pão, porque pode ser que Deus tenha predestinado que eu me engasgue com o pão e morra. Eu estou com fome, mas tem um pão ali. O pão foi... Deus criou o pão para matar a minha fome. Mas e se Deus predestinar que eu morra engasgado com um pedaço desse pão? Eu não vou comer. Alguém vai dizer isso? Claro que não. O pão foi designado para nossa alimentação. Você vai lá, pega e come. O evangelho também. Não fica dizendo, e se Deus não me escolheu? Se eu não for predestinado? Venha e coma. Venha e beba. Receba gratuitamente. O evangelho foi feito para pecadores. E se você acha que é um pecador, como está descrito aqui, o evangelho foi feito para você. Creia nessa noite. E receba de graça o perdão que Deus oferece na sua misericórdia a pecadores, como eu e como você. Que essa noite seja uma noite em que você receba a graça de Deus e não receba a sua palavra em vão. Ao sair daquela porta, ou vocês que estão me vendo no telão, quando sair da sala, vocês sairão responsabilizados. Vocês terão ouvido o evangelho da graça de Deus, a proclamação da bondade de Deus e do convite dele a todos os pecadores para que se arrependam e creiam. Que Deus nos ajude a viver nestas boas obras, para a glória dele, hoje e sempre. Amém.